boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui em nosso espaço, aqui na cidade de Limeira, nesses nossos encontros, aos sábados aqui. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é o equilíbrio yin e yang em nossas vidas. Primeiramente, nós vamos discutir esse conceito, que vem a ser essa visão, do equilíbrio yin e yang, que vem da cultura chinesa, que vem do taoísmo chinês, o taoísmo clássico. Muito bem. Fundamentalmente, os taoístas, eles têm uma visão que tudo no universo é manifestação, tudo que existe no universo é manifestação de uma única entidade energética. Esta entidade energética, eles chamam de Qi. Em japonês, Qi, a chamada fonte de energia primordial do universo. Então, os chineses acham que tudo que existe no universo é o grande Qi. Tá? Então, esse Qi, ele se manifestaria no universo, a primeira manifestação dele se daria através de duas entidades aparentemente polarizadas. Então, esta entidade energética, na verdade, ela se materializaria. Então, tudo, vamos imaginar dentro de um grande círculo do universo, estaria o grande Qi. E essa primeira manifestação desse Qi, ela se daria através de duas polaridades cósmicas, que os chineses batizaram de energia Yang e energia Yin. Na verdade, são as polaridades. É muito interessante que a visão dos indianos é muito parecida. Os indianos dizem assim que a primeira manifestação do universo é Brahma, é Deus, Brahma. Então, vamos lá. Assim. E Brahma se manifesta através do casal primordial, que é Shiva e Shakti. Ok? Vocês vão ver que semelhança que tem das coisas. Na religião judaico-cristã, você tem a ideia de Deus, e Deus cria, a primeira manifestação, Adão e Eva. Você não vê que as coisas são muito parecidas. Na verdade, as tradições judaicas não são muito exclusivas. É muito copiada de outros povos, de outras culturas. Até a história da Arca de Noé, a inundação, o grande dilúvio, é uma coisa que todos os povos daquela região vivenciaram essas experiências. E na ciência moderna, na nossa física moderna, nós temos o chamado conceito da energia. Energia mesmo, os físicos chamam de energia. E esta energia, quando ela se condensa em matéria, ela se condensa em prótons e elétrons. E nós sabemos que tudo que existe na natureza, é uma composição dessas duas substâncias, do próton e do elétron. Nós temos todos os elementos conhecidos no universo físico, no universo material. Parece que essas três coisas têm algo em comum. Muito bem. Então, como nós vamos centrar a nossa palestra nessa visão mais taoísta das coisas, os chineses perceberam que, como esse conceito, esse conhecimento, é um conhecimento muito antigo, que surgiu muito antes dos chineses desenvolverem uma forma prática de escrita. É uma coisa assim de mais de 5.000 anos mesmo, de história, essa essência taoística. Então, os chineses criaram determinados símbolos para exemplificar isso. Por exemplo, o Yang, para eles na época, eles simbolizavam com um risco apenas. E o Yin, eles simbolizavam com um risquinho interrompido assim. Esse conhecimento aqui vem de um clássico taoísta chinês, os primeiros livros, o primeiro tratado filosófico chinês, que é o I Ching, conhecido o livro das mutações. Muito bem.
Nós vamos falar sobre ele agora aqui. Vocês vão ver que interessante que é esse assunto. Né? Deste pensamento chinês, nós vamos tirar ideias interessantes. Então, essa seria a primeira manifestação. Né? Eles dizem que o universo só vai funcionar, as coisas só vão funcionar no perfeito equilíbrio entre essas duas forças primordiais, entre a energia Yin e a energia Yang. E este equilíbrio Yin e Yang estaria em todo o universo. Num símbolo mais moderno, os taoístas construíram este famoso símbolo chamado símbolo do Teiji, né? Que é essa famosa roda aqui, né? Todo mundo conhece o branco e o preto, né? O Yin Yang, Jovem Yin, Jovem Yang. Então, esse tratado taoísta vem de um livro chamado I Ching, onde a palavra I significa mutação ou movimento. E a palavra Xing significa apenas livro. Tá? Livro, sutra. Então, a essência de tudo isso está no seguinte: os chineses acreditam que estas duas energias, elas estão em constante transformação, em constante movimento. Tudo no universo está em movimento. Se você olhar o átomo, os elétrons estão girando em velocidades incríveis, o núcleo também, os prótons estão em movimento, tudo está em movimento. E se tudo está em movimento, significa que a cada segundo que passa, o universo não é o mesmo de antes. Ele é um outro universo. Por isso que os taoístas têm essa velha frase, né? Ninguém consegue entrar em um rio duas vezes, no mesmo rio. Né? Porque a hora que ele entrar a segunda vez, a água passou, tudo passou, é tudo diferente, tudo mudou. Né? Os peixes não são o mesmo, tudo, as coisas mudaram, se transformaram. Né? Então, este é o princípio fundamental de todo o pensamento chinês, todo o pensamento oriental, é que tudo está em movimento, tudo está em transformação. E nós vamos tentar trazer esses conceitos mais clássicos, mais filosóficos, para o dia a dia nosso, para a nossa vida, para as nossas vidas aqui. Os chineses acreditam que se essas duas energias não estiverem em perfeito equilíbrio em nossas vidas, tudo vai mal. A gente pode começar a enumerar o seguinte: se esse equilíbrio energético não estiver presente na ordem natural das coisas ou em nossas vidas, acontecem guerras, terremotos, doenças em massa, ok? Todo caos está baseado na desarmonia e no desequilíbrio. E toda a ordem, todo o cosmos, né, está baseado no equilíbrio. No equilíbrio destas duas forças. Então, os chineses sempre encararam que o nosso ser é um microcosmos dentro do cosmos. E esse microcosmos, eles têm que estar em profunda harmonia com o cosmos que está lá fora. Se você não estabelecer esse equilíbrio com a natureza, você vai dançar. Entrou em desequilíbrio, esse desequilíbrio vai causar na sua vida doenças, você vai ficar muito doente, tá? Ok? Então, a primeira coisa que acontece na sua vida, na vida de uma pessoa, o desequilíbrio para os chineses, né, significa, então,
doenças físicas. Dois, doenças emocionais. Ou seja, se você está em desequilíbrio, não dá certo o namorado, não dá certo família, não dá certo, tudo que está relacionado às suas emoções não funciona. E é óbvio, espiritual também, você entra em desequilíbrio espiritual. E você entra em desarmonia com as leis da natureza. Né? Então, é engraçado que o Buda sempre disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, o mal não existe no mundo lá fora. O mal é uma manifestação do interior humano. E a natureza e tudo que está à volta do homem é reflexo do que está dentro do próprio homem. Entendeu? Então, o homem é que cria as guerras, o homem que cria o desequilíbrio, o homem que cria a desordem no mundo. E as pessoas sofrem com isso, como se o mal existisse no mundo. O mal não existe no mundo, o mal existe, é uma expressão interna das pessoas, é uma expressão interna do ser humano. Por isso que o mal não pode ser combatido no mundo. O mal só desaparece quando há a iluminação, quando há a luz no coração das pessoas. Quando o verdadeiro estado de amor desenvolve no coração das pessoas. Aí acontece, o mal desaparece. Então não adianta, você não pode pegar uma metralhadora, vamos tirar aquele governo corrupto, vamos voltar porque ele é o mal, vamos colocar... Não vai adiantar nada, você vai colocar um outro presidente, um outro indivíduo mais corrupto, mais perturbado, mais confuso, porque a transformação real não foi feita. Você está entendendo? Você não muda as coisas de fora para dentro. E sim de dentro para fora. Você é o reflexo do que está acontecendo no mundo. Ok? Então, exatamente isso que nós vamos conversar. Tá? Como que os desequilíbrios que a humanidade gerou vem e afeta o nosso ser, o nosso dia a dia. E aí, com essa consciência, você sabe como consertar isso. Ok? Por que uma disparada de câncer? Câncer, doenças afetando a humanidade. Algum problema tem. Esse é um desequilíbrio causado, vocês vão ver, pelo próprio homem, pela própria ordem natural das coisas. Ah, mas é câncer de pele. Câncer de pele. Você destruiu a camada ozônio. Então, os efeitos começam a surgir exatamente por um desequilíbrio, por uma desordem. E vocês vão ver a base fundamental de tudo isso, da onde que vem toda essa grande desordem criada pela nossa civilização. E se nós não acordarmos, nós vivemos esse desequilíbrio todos os dias. E esse desequilíbrio diário acarreta um sofrimento em demasia para a humanidade, para o ser humano e para os indivíduos de uma sociedade. Então vamos ver. Vamos começar a ver o primeiro desequilíbrio aqui. O desequilíbrio na natureza. Ok? Como que isso afeta nossos dias? A primeira coisa mais bestial que o ser humano fez na face da Terra foi criar cidades. Cidades, mega cidades. Quando você cria uma cidade como São Paulo, com 18 milhões de habitantes, a grande São Paulo, Tóquio, Japão, Estados Unidos, Nova York, Cidade do México, né? Todos os recursos você começa a explorar. Então, quando você aglomera essas pessoas, a primeira coisa que você fez é tirar as pessoas do contato com a natureza. As pessoas vão morar numa selva de pedra, num apartamento um em cima do outro, em cubículos, ok? Vão andar só em calçamento, elas nunca colocam o pé na terra, nunca têm contato com a terra, nunca têm contato com a natureza. Então, este ambiente das grandes cidades, em primeiro ponto, é um ambiente altamente poluído. O ar é poluído, a sua visão é poluída, é visão auditiva, é poluição auditiva, barulho, ronco de carro, estresse, tensão, trânsito que não anda, né? O trânsito que não funciona. Sem contar que você aglomerou vibrações psíquicas, as pessoas começam a se juntar, começam a entrar, e todas as pessoas, quando você junta, há o chamado conflito, as pessoas entram em conflito. Conflito de interesses, de ideias, tal. Se elas ficassem mais distantes, espalhadas, morando no campo, em pequenas comunidades, as coisas não entrariam nessa energia.
Então, imagine uma cidade como São Paulo, aqui no Brasil, todo mundo com raiva no trânsito, com ódio, com problema de negócio, aquela coisa, aquele estresse todo, aquela tensão, ele cria uma onda vibratória no ar. E essa onda vibratória se espalha. Agora, pega essa onda vibratória, que é um pulso de energia, e multiplica por 18 milhões. Você tem uma somatória de forças, de vibrações psíquicas, que cria um estado, um ambiente de energia totalmente antinatural. Veja os pássaros voando na natureza, tá? Tudo em onda. Você vai lá, nós vamos lá para as montanhas em São Tomé, a gente está no paraíso, né? O único problema que a gente tem é tirar a vaca da frente na estrada, deixa eu passar, dona vaca, tal. Você chega lá, você entra em harmonia com aquele fluxo. Você vê que os passos, existe uma ordem lá, o riacho corre, né? E aqui nós estamos completamente fora desse equilíbrio. Então, respirando uma poluição. Né? O nosso trabalho é um trabalho estressante, o trânsito é estressante. Né? A água que você bebe, veja bem, essas grandes cidades, ela precisa de água. Ok? A água que esses caras bebem é uma água reciclada mais não sei quantas mil vezes, né? Pega aquela água, é você ir passar lá em cima, você vê aquele rio Tietê, aquele bosteiro só, e fala, poxa, é essa água que eu estou bebendo. O cara só está filtrando, limpando aquela água, certo? E reciclando de volta. Mas essas filtragens que as pessoas fazem, que a tecnologia nossa atual faz, ela não tira o ti da água, o ti negativo, o ti denso, a vibração, porque eles desconhecem esse tipo de situação. Então, carrega uma energia muito ruim aquela água. Por isso que é diferente você chegar no chuveiro e tomar um banho. Todo mundo sabe disso, toma um banho de chuveiro. Agora entra embaixo de uma cachoeira. É completamente diferente. Entra numa água do mar. É completamente diferente. Por quê? Porque esta água de uma cachoeira, ela sendo limpa, purificada, ela retira aquela vibração densa que está em você. Então você se sente mais aliviado, solto. Agora, a água do chuveiro ela é uma água poluída energeticamente, vibratoriamente. Então, quando ela passa, às vezes ela é mais suja, o seu campo órgão do que limpa. Então, isso passa 1 ano, 2 anos, 3 anos nesse processo. Isso é acumulativo. O seu corpo começa a não aguentar. Entendeu? Então, você tem uma fonte. Você está em desequilíbrio. Você está em desordem com a natureza. As energias não estão compatíveis. Você vai sofrer por causa disso. Isso vai afetar o teu organismo. Né? E você sabe, viver numa cidade altamente poluída, até, vamos supor, materialmente, o ar é poluído, né, por gases e tudo mais, o teu pulmão, o teu sangue, vai afetar, vai dar. Lá na frente, 10 anos depois, 15 anos depois, começam a surgir doenças que ninguém tem como provar que foi a poluição que causou. Um câncer, desenvolvimento de problemas pulmonares, sabe? Todas essas questões começam a surgir depois de um efeito acumulativo desse desequilíbrio. Então, as grandes cidades é uma prova de um dos maiores desequilíbrios causados e construídos pelo próprio ser humano. Você constrói o inferno e vai viver e morar naquele inferno. Você está entendendo? Você percebe que é uma coisa que nós próprios criamos? Nós fomos inchando as cidades com sonhos, porque a cidade criou um sonho para o ser humano, o sonho do consumo, o sonho do dinheiro. Né? Se você vai lá no campo, é engraçado, a gente está lá na natureza, né? Os vizinhos nossos, que estão morando há 50 anos lá, para você ter uma ideia, tem um casal, eles moram sozinhos numa casa há mais de 50 anos, filhos casaram, já saíram de lá, foram morar para a cidade. A velhinha tem 71 anos de idade e o marido dela tem 74 anos. Ok? Eles moram sozinhos numa casinha simples, o sítio é dele, a terra é deles, tem a vaquinha, tem o gado, tem as galinhas. Olha, 3 vezes por semana, eles andam aproximadamente 7 quilômetros a pé, naquelas estradas de terra que sobe e desce, com 15 quilos de queijo para levar na cidade, vai a pé e volta para a cidade, com essa idade. Vocês estão entendendo? Está lá respirando o ar puro, bebendo água da fonte, aquela água pura, aquela granejada, comendo da natureza, aquele meio ambiente que ela está. Ela vai dormir, que hora que ela vai dormir? A hora que escurece. Que hora que ela acorda? A hora que a luz vem.
Junto com os papos, que a gente fala, dorme com as galinhas e acorda com as galinhas. Né? Então, é importante vocês entenderem que essas pessoas, elas estão harmonizadas com a vibração da natureza, com o ciclo natural. Nós não. Nós deveríamos, a hora que começa a escurecer, deveríamos ir dormir. Né? Não, mas o povo aí vai para a faculdade, vai estudar, vai trabalhar, só dorme meia-noite. A gente sai fora desse ciclo natural. Certo? E acorda às 5h30 da manhã, já acorda estressado, correndo atrás de ônibus, atrás disso, atrás de... O nego pega 5 ônibus para chegar no serviço, volta, certo? Então a vida das pessoas está voltada para o consumo, para ganhar dinheiro. É o trabalho. O mais importante na vida das pessoas é o trabalho. Vocês estão percebendo? Porque nós desconhecemos totalmente essa ideia de botar a minha vida no equilíbrio. Aí, desde muito cedo, nós ensinamos para as pessoas o Tai Chi Chuan, né? A nossa arte de trabalho aqui no nosso espaço, ensinamos o Kung Fu. E o Tai Chi Chuan, ele é uma arte de movimentar o corpo, exatamente para colocar as suas energias, o teu ser, em harmonia com as energias da natureza. Ok? E toda a prática do Tai Chi está sentada nesta filosofia, de trazer o meu ser para um equilíbrio. Ok? Você quer ver um grande desequilíbrio? Nós vamos apontar agora do indivíduo, é o estresse. Né? Então, o estresse, a tensão nervosa. Isso faz com que a pessoa tenha um ritmo altamente acelerado. Então é engraçado, né? A gente quando vai para São Paulo, a gente que é muito do interior, quando cai naquelas avenidas, está todo mundo a 1000 por hora. E se você vê, se pega andando rápido também, você não, eu não estou atrasado, estou aqui de passeio, certo? Não tenho nada a ver com essa energia desse povo, mas aquele povo está a 1000 por hora, tudo estressado, é carro, é buzina na rua. De repente, eu morei um tempo em São Paulo também, trabalhei um tempo em São Paulo, mas eu fazia a questão seguinte, por exemplo, eu ia dar aula às 7 horas da noite, eu morava a mais ou menos assim, uns 5 quilômetros do lugar de serviço, então eu falei, bom, então eu vou a pé. Não vou pegar ônibus, não vou pegar metrô, coisa nenhuma. Eu vou a pé e eu saio 2 horas antes. Então eu ia no meu ritmo. Andando tranquilo. Todo mundo passando a 1000 por hora, mas eu estou com o Tai Chi interno, a coisa está dentro de mim. Eu não preciso correr, não preciso entrar nesse ritmo. Mas se você não prestar atenção, você se contamina. Então, quando eu pegava esses alunos meus, então, lá de São Paulo, para fazer Tai Chi Chuan, o Tai Chi Chuan é o seguinte... Né? A pessoa tem que entrar num ritmo mais lento. Você força ela a entrar num outro ritmo. Ok? Você percebe o estresse da pessoa quando ela conversa com você, porque tem 2 tipos de equilíbrio yin e yang. Por isso que é fácil a medicina chinesa tratar de um paciente. O médico chinês não precisa nem saber a doença que você tem, sabia? Não precisa desses diagnósticos miraculosos. Né, de 1000 máquinas. O chinês ele é assim, tem 2 tipos. Está lá o médico sentado na cadeira. Aí entra o paciente. Vai entrar esse tipo de paciente, presta atenção, ó. Ai, doutor, o negócio é o seguinte, sabe? Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho tensão, eu não consigo dormir de noite, e batatá, tenho insônia, e o cara 1000 por hora. Toma uma garrafa de café por dia, o cara já vem com cafeína até a flor da pele. Você está entendendo? O nego chega assim, tremendo. Manda ele fazer assim com a mão dele fica assim, ó, o tempo todo. Entendeu? Esse é o desequilíbrio yang, tá? A energia é hiper yang no cara. Aí tem aquele segundo indivíduo que entra no consultório, que é o tipo Apolo. Lembra aquele personagem do Chico Anísio? Né? Do Apolo e da beleza, ainda morro disso. Que a mulher dele era uma ninfomaníaca sexual, então acabava com ele, né? Tirava toda a energia dele. Então ele entrava assim, ó. Imagina o cara entra assim, aquela moleza, senta na cadeira assim, ai, sabe, doutor, não tenho vontade de fazer nada. Já fala mole, né? Ai, não sei, dá tudo errado na minha vida, ó dia, ó azar. Sabe? Então esse é o cara que foi para o desequilíbrio extremo e yin. Sabe? Ele foi para o yin extremo. Então tem o yang extremo e o yin extremo. Os 2 extremos é o desequilíbrio. Tá? Você percebe no olhar a pessoa que ela está em desequilíbrio.
Entendeu? E essa pessoa, ela se preocupa, o estressado, né, os dois, eles se preocupam com tudo está ruim para ele, né? A saúde está ruim, porque nada vai bem. E esse cara desequilibrado, tanto faz para um lado para o outro, tudo vai mal na vida dele. Ó, vai mal a vida do negócio, vai mal a saúde, vai mal no namoro, na vida afetiva, na vida social, os empregos não dão certo, o trabalho não dá certo, nada dá certo. E espiritualmente ele carrega uns 500 encostos. É um poço de encosto. Ah? Você está entendendo? Ele é um chupa-cabra. O verdadeiro chupa tudo que vem em torno dele, ele chupa. Pega, é um para-raio de coisa ruim. Tá? Então, esse ritmo, você tem que olhar como é que está a sua vida. Sua vida é o dia inteiro. Olha, faz o seguinte, por exemplo, você vai no bar da montanha ou qualquer lugar, você vê como é que um garçom trabalha, 1000 por hora, e pega a cara, e corre, e atende aqui, e 1000 negros. A vida, imagine o cara, pai, depois de um mês trabalhando num treco desse. Num supermercado, aquele agitado muito negro, cliente, o cara fica 1000 por hora, 1000 informação, 1000 estresse. Eu vejo um monte de situação, um monte de atividade assim. As pessoas ficam loucas, cara. Aí, esse mesmo indivíduo vem fazer tai chi na minha academia. Ai, porque eu preciso ficar calmo, preciso estressar. Primeiro dia que ele vai fazer tai chi, é assim, ó. É tudo duro, travado, né? Parece um androide, um robô. Se você der movimento rápido, ele faz. Dá soco aí, Kung Fu ele adora. Porque ele sorta tudo que ele tem, né? Aeróbico, então, vamos lá, negada. Dá certo que está no mesmo ritmo do corno, né? Por isso que as pessoas se identificam com essas ginásticas que tem aí, aeróbico, que pula e música, bota aquele puta somzão, bate-estaca, né? O cara entra no ritmo, né? Ele entra no ritmo da merda, dessa vibração estressante. Você já ligou um rádio FM? Você já ligou um rádio FM? Não, porque agora, por favor, você compre isso. Até o locutor tá 1000 por hora, cara. É diferente quando você ligava na Rádio Cultura FM, lembra? Aparecia o locutor. E agora vamos ouvir Johann Sebastian Bach. O cara demorava 10 minutos para anunciar a música. O nego já virava a estação, porque não aguentava a calma daquele locutor. Mas faz a questão, liga a Rádio FM, liga aí, liga a televisão, você vê os locutores a 1000 por hora. Está na pele o desequilíbrio da sociedade. Vai ser uma sociedade de gente doente. E altamente frustrada. Todas as pessoas que estão ao seu lado são pessoas frustradas. Sempre estão desejando alguma coisa que não tem, desejando uma namorada, uma mulher que não tem, desejando um carro que não tem, uma casa que não tem. Nunca está feliz. Nunca está em perfeito equilíbrio com a natureza. Nunca está em harmonia. Sempre está faltando alguma coisa. Quando ele cria esse mecanismo dentro dele que está faltando alguma coisa, está em desequilíbrio, não está em paz. Estar em paz é estar no perfeito equilíbrio, na perfeita harmonia. Ok? Então é duro, cara. O cara demora meses para sacar a leveza do tai chi. Que cada passo, cada movimento tem uma certa continuidade. O movimento não pode ser truncado. Quando um movimento acaba, o outro já está iniciando-se. Ou seja, o movimento não tem começo e também não tem fim. É diferente das outras artes marciais, outros aqui é assim. Pum! Bum! Bum! Tudo quebrado. O tai chi ele preserva essa ideia de que o fluxo não pode parar. De que o movimento ele é contínuo sempre. Ele tem sempre um começo e não tem fim nunca mais. Ele vai movimentando. E sempre dentro de uma leveza, de uma suavidade. Ou seja, o indivíduo, através do corpo, ele expressa como ele está dentro dele. Internamente, se o indivíduo está em desequilíbrio, os movimentos vão estar em desequilíbrio. A fala está em desequilíbrio. O indivíduo inteiro, ele mostra esse desequilíbrio. E o mestre sabe disso. O mestre olha para o discípulo, zero à esquerda, né? Tem muito que aprender, tem muito que trabalhar esse ser, essa coisa.
Então é muito importante ter essa consciência deste ponto de equilíbrio. Muito bem. Vamos ver agora o equilíbrio, né? Isso aqui é o estresse da cidade, alimentação. Agora, o seu equilíbrio no seu corpo, que é isso que a gente estava falando. Então, como o corpo das pessoas são altamente desequilibrados, o fato de nós vivermos numa sociedade que exige certas posturas, né, cria na pessoa os desequilíbrios corporais. Então, veja bem, uma pessoa, eu lembro que quando eu era criança, né, eu tinha que fazer meu próprio brinquedo. Mas o nosso brinquedo é ir na rua brincar. Nós saímos na rua, brincar de cair do rolimã, corria um atrás do outro, pulava aqui, pulava lá. Ia para o riozinho aqui embaixo, brincar, ficava o dia inteiro no riozinho, lá embaixo, brincando no rio, no corgo, no corguinho. Agora vamos ver uma criança de hoje, morando num apartamento. Ela já não sai de casa porque tem medo de bandido, ladrão, de tudo. Se a mãe vai na escola, a mãe tem que levar de carro, trazer de carro. Nós aqui, nós sempre íamos a pé para a escola. Saía daqui a pé, ia no colégio técnico, no ginásio, na criança. Não tinha mãe que ia buscar na escola, mas nem a pau. Nunca minha mãe foi buscar na escola. Aí ia a pé, voltava sozinho, uma beleza. Cidade do interior, aquela vida, né? E sempre brincando na rua, pulando. Hoje, você pega um moleque, é a geração do computador, do videogame. Ele passa 4 horas por dia na frente do videogame, tentando dinheiro. O único exercício que fiz que ele fez é o dedo. Né? Fica o dedinho naquele controlinho do videogame. Então a criança já nasce neurótica, ela já nasce numa sociedade neurótica, o corpo dela aí ela vai ficando gordinha, né? Come pra cacete, come um monte de porcaria, a gente já vai falar da alimentação, tá? O desequilíbrio na alimentação. Então, o molequinho não faz movimento, vai ficar gordinho. Mas, né, você vai à sociedade americana, a sociedade americana é 60 e poucos % de gente obesa. Obesa, quando a gente fala, é acima de, é gordo mesmo. Certo? Uma sociedade avançada, americana, tem tudo. Vocês vão ver que está provado, eu vou provar para vocês, que uma família de classe baixa, de baixa renda, se alimenta muito melhor do que os ricos de uma classe alta. Eu vou provar para vocês isso aqui hoje. Tá? Se alimenta melhor. Porque o rico só come porcaria. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, o corpo. E o cara que trabalha, hoje é a era dos computadores, informática. O trabalho das pessoas é sentar na frente do computador e ficar o dia inteiro ali, cara. Imagine 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí o cara levanta. Aí vem na minha academia, professor, meu médico falou que eu preciso fazer Kung Fu, que é bom para o corpo, não sei porquê. Claro, a sociedade matou você, destruiu você, o seu trabalho acabou com você. Né? Agora eu tenho que consertar, né? Aí o indivíduo chega, tudo, ele faz minhas costas. 1 mês parado, vai no médico, NPS, tudo trava, né? Nada funciona no corpo dele, né? O corpo dele é um poço de desequilíbrio físico. Então ele não tem atividade física correta. E às vezes, quando é atividade física, aí bota numa academia, né? Vamos puxar ferro, vamos lá, negócio. Essas ginásticas você vê que são ginásticas mais estressantes, ao invés de ser uma ginástica que recupera, bota ele no equilíbrio. A ginástica não põe ele no equilíbrio, põe ele no estresse, no cansaço. E os nossos esportes, então, os nossos esportes são verdadeiras fábricas de destruição do corpo. Um jogo de basquete, um jogo de futebol, uma natação, qualquer esporte competitivo, o indivíduo se mata para ganhar a medalha. Ele se mata, ele se destrói, toma anabolizante, toma droga, toma tudo, porque ele quer chegar em primeiro lugar. O objetivo não é o equilíbrio e a harmonia do corpo, não é a harmonia do ser, é o ter uma medalha. Vocês já viram o jogo de futebol Brasil-Argentina, se alguém está preocupado com o seu físico? Com o seu equilíbrio harmônico entre, né, yin e yang? Né? É uma guerra, o indivíduo entrou numa guerra, então ele mata, chuta, arrebenta, quebra. Sai de lá tudo arrebentado. Então está provado que esportes é o verdadeiro mecanismo de destruição do corpo. Os chineses não têm essa filosofia. Por isso que as pessoas não entendiam, né? Tai Chi Chuan, aqueles movimentos harmônicos, leves. Como que isso pode ser uma ginástica boa para o corpo? No Ocidente não entra na cabeça do ocidental. É por isso
que numa academia de aeróbica, ginástica, tem 10 mil. E numa escola de tai chi tem 10, 20, 30 no máximo. E, digo mais, esses 10, 20 e 30 vão lá com o único objetivo. Não é um crescimento espiritual, não é autoconhecimento, não é nenhuma transcendência espiritual. É porque vai ficar bom meu, vai ficar bem no meu corpo, vai tirar meu estresse. Certo? Eu não tenho mais paciência para ensinar esse tipo de aluno. Por isso, hoje em dia, o meu trabalho está mais focado no verdadeiro centro espiritual que é importante. As pessoas precisam entender que Tai Chi, que Kung Fu é uma ferramenta de crescimento interior, foi desenvolvida pelos mosteiros, cujo único objetivo dos mestres nesses mosteiros era elevar o indivíduo à iluminação, à transcendência. Experimente chegar no mosteiro, bater na porta do mosteiro, meu mestre, eu vim aqui porque eu estou estressado, meu serviço está deixando eu estressado pra caramba, e eu quero que o senhor me ensine um exercício, que me dê umas aulas aí para me ficar legal. O monge olhava você de baixo para cima, você vai catar coquinho, vai procurar tua turma, né? Porque aqui, nós não fazemos isso. E como que eu tenho que ser uma escola evoluída do terceiro milênio e seguir realmente o ensino dos grandes mestres Shaolin, dos grandes mestres espirituais? Eu não posso ser conivente com essa barbárie que está aí fora das artes marciais, com essa barbárie da competição, né? Essas coisas que vocês veem na televisão, aquelas lutas terríveis, que os indivíduos se massacram uns aos outros. Isso não é arte. Isso não tem nada a ver com a alma, não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com o ser. Então, você vê que todo o processo ligado ao corpo está em profundo desequilíbrio. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a juntar. Junta o estresse da cidade, a poluição, o desequilíbrio e tudo, certo? Aí você vem, atividade corporal, o dia inteiro no computador, as atividades físicas não tem. Aquele cara numa indústria de produção, que ele fica o dia inteiro batendo a mesma coisa, fazendo a mesma peça, põe aqui. Quem trabalha numa indústria sabe disso, certo? Aí quem é que vai consertar esse indivíduo? O médico? Vai ter que ter remédio para resolver o problema? O médico dá um remédio para ele no dia seguinte ele está com a mesma doença. Né? Vamos juntar. Agora vamos ver a alimentação. Os desequilíbrios yin yang na alimentação. Não se esqueça que para o oriental, tudo que você é hoje o fruto de tudo aquilo que você comeu no passado. Então os chineses usam o mesmo princípio, esse princípio cósmico do yin e o yang, para a alimentação. Eles dizem o seguinte, que todos os alimentos carregam um tipo de qi, uma qualidade do qi. Quanto mais natural são os alimentos, então nós temos 3 classes de alimento. 3. Uma classe é os alimentos com o qi muito puro. Uma segunda classe, onde o qi é muito ruim para o ser humano. E uma terceira classe, onde o alimento não tem qi nenhum. Não tem qi, o qi é 0. Ok? Então, os alimentos industrializados, né? Você vai lá, compra um enlatado, tal, congelado, é isso, aqui, todos esses alimentos já têm o X0, eles não têm Ti. Além de um alimento industrializado não ter Ti, ele tem um outro problema muito sério. Ele tem toda uma química por trás que destrói esse alimento. É corante, acidulante, conservante, não sei o quê, antioxidante, Então, você alimenta-se de coisas, muitas delas cancerígenas. Então, esses alimentos industrializados, eles têm muitos produtos lá dentro que destroem o alimento, para conservar o alimento, Então, quando você começa a comer esses alimentos, porque o nosso corpo precisa desse Ti que existe no alimento. Então, você já come um alimento sem nenhum Ti. Aí seu corpo fica muito frágil, muito fraco, além de comer todos esses produtos químicos que você vai
criar um mecanismo de autodestruição através da alimentação. Os alimentos que possuem Qi muito puro e propício para o ser humano são todos os alimentos de origem natural. Ok? São as plantas, as sementes, as hortaliças, as verduras, as raízes. Eu tenho um curso com 5 DVDs sobre alimentação. É um seminário sobre alimentação, aspectos esotéricos da alimentação, onde a gente vai discutir profundamente esse aspecto da alimentação. Quem se interessar pode procurar esse seminário. Então, o Qi desses alimentos são muito puros, né? Os chamados alimentos integrais, que têm toda a sua integralidade, né? Os cereais. Então, esses alimentos são os mais importantes. E outra, colhido e, de preferência, comido muito rápido. Não comer em conserva, industrializado, sabe? Essas coisas perdem o Qi desse alimento. Por isso que na natureza é muito importante, quem mora no campo, vai comer uma alface, ele vai lá e tira do chão, ele corta a folhinha, vai lá, pega a couve, tira, a laranja ele apanha do pé, a fruta ele apanha do pé, está toda a vida, tem toda aquela energia Qi naquele alimento. Você está me entendendo? É outra história, é outra vibração que você coloca dentro de você. E quando você começa a comer muito alimento industrializado, o que acontece? Você começa a não ter Qi. Seu corpo começa a ficar fraco, certo? Você começa a perder energia. Aí qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer coisa ataca você e você não tem um sistema imunológico para se defender. O teu corpo está muito, as suas células estão muito poluídas com antioxidante, corante, anabolizante, porque o anabolizante que é dado para o gado, que é dado para a galinha, para ela botar muito mais ovo, para crescer rápido. Tudo isso você está absorvendo. Pode ser que em pequenas quantidades, mas depois de 10 anos, meu filho. Os Estados Unidos começou a ter um problema muito grave em determinada época. As crianças, as meninas começavam a ter puberdade precoce. Ou seja, 7 anos as meninas estavam menstruando. Aí foram tentar descobrir por quê, foram perceber que era o ovo de galinha que elas estavam comendo, que elas estavam ingerindo. E o ovo de galinha tinha muito hormônio feminino, porque esses hormônios eram dados para as galinhas botar mais ovo, botar mais rápido. Entendeu? Aumentar a produção de ovo. Certo? E isso passava para o ovo e na ingestão desses alimentos começou a afetar o equilíbrio hormonal das pessoas, do ser humano, das mulheres. E aí por diante, cara, e aí isso vai longe. Isso é só um exemplo. Aí vem os alimentos transgênicos, né? Uma maravilha. Né? Soja transgênico, tudo transgênico, né? Milho transgênico, todas essas coisas que são altamente discutidas, sabe? Em termos do que você está introduzindo dentro do seu organismo, em termos de uma bioquímica desconhecida. Né? Então, foge dos alimentos industrializados. Por isso que eu estou falando para você, por que um pobre ele se alimenta muito melhor do que um alimento classificado? Está provado que o cara rico, ele come um monte de porcariada, come as coisas congeladas, vai no supermercado, compra tudo aqueles enlatados, que é facilidade, né? E come toda essa porcaria. E o pobre não, come o que? Feijão com arroz. E que maravilha comer feijão com arroz. Porque feijão com arroz, pelo menos, são, né, o arroz, né, se fosse integral seria melhor, mas geralmente o pessoal come mais o arroz branco, né? E o feijão, que é uma leguminosa, né? E o coisa é um cereal. Então, essas duas coisas, como base de sua alimentação, ele é uma alimentação muito rica. Aí você come uma coisinha ali, outra coisinha ali, um vegetal, uma carne, já sustenta o indivíduo, em termos de... O indivíduo que só come no McDonald's, só come fora, só come nesses alimentos, no shopping, vai no shopping, o shopping só tem porcaria para você comer. Se você entrar no shopping, você anda, não consegue comer nada. Eu lembro que eu saio com a minha namorada para ir para o shopping. Você dá a volta, mas o que ela vai comer? Não tem. Não tem que ela comer, você acaba virando as costas e voltando para casa, porque não tem o que você comer. Pelo menos o que a gente considera comida. Porque nós somos vegetarianos. 100% vegetarianos. Então, hoje em dia, tudo é carne, tudo é carne, tudo é carne. Falando agora da terceira parte, do Qi ruim dos alimentos. Que alimento que possui um Qi muito ruim para o homem, para o corpo humano, para o ser humano? É todo derivado, todas as carnes. Todos aqueles que é derivado da morte, do sacrifício do animal. Esses alimentos carregam um Qi muito, mas muito pernicioso, muito ruim. Esse Qi, quando você vai comendo essa carne, comendo esses alimentos, ele vai impregnando a tua aura,
ele cria uma crosta na tua aura, e você vibra isto. Você vibra a morte. Eu lembro uma frase célebre, quando o Leonardo da Vinci era um perfeito vegetariano, né? Ele detestava comer carne. Ele falava assim: não consigo me conceber com um cemitério ambulante carregando cadáveres em decomposição dentro do meu estômago. Ele tinha essa visão. Então você vê que é o respeito que você tem, é a harmonia, por exemplo. Você tem que entender que um animal que está na natureza, não importa se é o frango, se é a galinha, se é o gado, qualquer animal, ele está nesse planeta com o mesmo intuito de que eu estou nesse planeta. O intuito é a evolução, é o crescimento. Então ele tem todo o direito de existir e de viver como qualquer um de nós. Da mesma forma que você, eu, buscamos o prazer, buscamos a felicidade e fugimos da dor, os animais também sentem dor, sentem medo e buscam coisas boas, buscam prazer, buscam o alimento correto para eles. Que direito eu tenho de matá-los e transformá-los em meu alimento? Sendo que eu tenho toda a alternativa, toda a natureza me fornecendo tudo. E essa bobagem que nutricionistas falam que, olha, o homem não pode viver sem carne. Isso é uma verdadeira mentira. Está provado, né? Tem milhões de pessoas no planeta vegetariano, nem por isso ficam doentes. Eu nunca entrei no hospital na minha vida, graças a Deus. Não fica doente. E se pega uma gripinha, um resfriado, é rapidinho, já passou, já foi embora. Entendeu? Isso é uma grande mentira que as indústrias de carne fazem. E existe um vídeo que circula no mercado aí que vocês podem pegar, chama Carne é Flaca, feita pela uma instituição Nina Rosa e outros aí. Vocês vão ver que a produção de carne e como os animais sabem que vão morrer. As galinhas, quando são levadas para o matadouro, você vê como esses animais são tratados não como seres vivos, como almas que estão ali, são tratados como produtos. Então a granja, puta frio de manhã, os caras enchem aquele caminhão de frango, de galinha, e vai para a estrada, aquele frio, pode chover, tudo que a galinha está indo para o matadouro, sendo transferida, totalmente maltratada, torturada, para ir para a morte, para servir de alimento. Então essas carnes estão impregnadas com um ti e com uma vibração espiritual do reino Deva de ódio. O reino Deva passa a criar um ódio do ser humano. E esta energia está impregnada radionicamente no alimento. E aquilo que você come, é aquilo que você absorve. E o ser humano criou uma visão que todas as vezes que eu vou comemorar, fazer uma festa, eu tenho que comemorar com a morte e com a destruição desses inocentes. Vocês nunca perceberam? Vamos fazer um churrasco, negado, uma festa. Vocês estão comemorando com a morte, com a destruição desses inocentes, dessas criaturas inocentes. Isso é uma barbárie da civilização. A civilização é uma civilização muito primitiva, uma civilização muito animal. E enquanto você não mudar esse conceito dentro de você, enquanto você não aprender a amar os animais, criar uma vibração de amor, essa vibração de amor não pode ser só com as pessoas, só com quem você ama. Você tem que criar uma vibração de amor cósmica para com todos os seres vivos da natureza, com as plantas, um amor às plantas, cuidar das plantas, cuidar dos animais, certo? Não deixar animal abandonado pelas ruas, ter uma consciência de cuidar deles com amor e carinho. Vocês vão ver que eles são criaturas amorosas, criaturas que dão amor para você, dão carinho. Todo mundo sabe o amor que um cão tem pelo dono, né? Você chega na sua casa, a festa que ele faz, a alegria que ele tem de te ver, de estar com você. Né? Esse é o verdadeiro amigo que você tem. Porque os seres humanos são a maior parte inimigo, cara. A maior parte quer ver você morto nessa sociedade. É o conflito de egos, é o conflito de interesses que as pessoas têm, que o ser humano tem um para com o outro. Então, vamos juntar. Vocês vão ver que sociedade maravilhosa que nós temos, que indivíduos com perfeito equilíbrio e saúde nós temos na sociedade. E aí você se olha no espelho, viu? Você vê se você se encaixa nesse negócio aqui. Você mora numa cidade completamente louca, estressante, poluída em todos os sentidos. Ok? Respira ar poluído, bebe água poluída.
Como vocês estão tudo enfunhado, vocês necessariamente são obrigados a interagir e a conflitar com o vizinho, com o cara que está do seu lado, com o prédio, com as pessoas e tudo mais. Você já conflita. É engraçado que lá no campo, a gente nem sabe que existe o vizinho, cara. Estamos ali na nossa casa, nosso sítio é grande, então o próximo vizinho está não sei quantos quilômetros de distância. Você não tem esse conflito direto, sabe? Você fica mais você, com a tua energia, com a natureza, com as forças ali. Mas na cidade não. Você mora num prédio, cara, no condomínio. Os caras fazem um prédio e botam 500 mil pessoas no prédio. O Copan em São Paulo tem quantas pessoas morando no Copan? É uma cidade inteira, mas tem não sei quantas mil pessoas morando naquele prédio, cara. Entendeu? Então é uma cidade vertical. Você está entendendo que louco? Ó, você está num apartamento. Em cima de você tem milhares de, mais não sei quantas pessoas, embaixo de você e do teu lado. Então toda aquela radiação, a gente chama de radiação radiônica, psíquica, que vibram as pessoas, impregnam todo aquele ambiente. E naquele ambiente que você vai viver, vai dormir, vai tentar se relacionar, vai tentar ter saúde, vai tentar ter equilíbrio espiritual, que só tem encosto num lugar desse. Imagine esse espírito bom, o espírito de luz, em sã consciência, vai querer passear em São Paulo. Pensa, o cara está lá no nosso lar, na cidade astral, né? Aquele puto ambiente de vibração de luz, né? Chico, André Luiz, Chico, todo aquele povo lá, né, os mestres orientais, fala para eles, vocês vão dar uma voltinha, quer dar uma voltinha em São Paulo, passear, dar uma ajuda para um amigo, fala, nem, mas você estamos aqui, se lasque, quem mandou criar aquela merda lá, agora se vire. Os espíritos falam para mim, o ser humano cria o buraco, cava o buraco, ou seja, faz um esforço para cavar o buraco, depois pula dentro, e depois fica pedindo socorro para nós tirarem do buraco. Você vai ter que aprender a fazer transformações. Por isso que os mestres orientais dizem o seguinte, só há cura através da transformação. Você tem que mudar. Se você não fizer mudanças profundas, pode esquecer. Então, veja bem, vamos juntar. Você mora numa grande cidade. Aí depois, a sua atividade corporal, o trabalho que você faz, é um perfeito poço de desequilíbrio. Desequilibra o seu corpo, desequilibra, você vai ficar mais estressado ainda, mais nervoso, porque te pagam muito pouco pelo que você faz. Salário, ó, lembra do Chico, né? Do professor, né? Salário, ó. Todo aquele sofrimento, todo aquele trabalho, salário não dá para nada. Então o indivíduo já tem toda essa atividade corporal, aí ele vai para a alimentação, né? Come um monte de porcaria, um monte de veneno, um monte de energia ruim, aí o negócio dele é cerveja e churrasco. E quando ele está mais desequilibrado, ele vai para maconha, vai para droga, vai para isso, como se isso fosse resolver o problema dele. Levá-lo à felicidade, levá-lo à transcendência, à iluminação. Então nós vivemos numa sociedade extremamente doente. A única coisa que importa nessa nossa sociedade é o dinheiro. É uma coisa chamada economia. Agora o terceiro e quarto desequilíbrio que eu quero colocar aqui para a gente conversar junto, porque vocês vão ver que todos nós vivemos num profundo desequilíbrio. E se cada um de nós não procurar voltar em harmonia, quebrar esse elo e tentar criar uma sociedade, um jeito de viver mais harmônico, nós vamos dançar. A sociedade como um todo vai dançar. Todas as grandes guerras que houveram no planeta é fruto desse desequilíbrio. Quando o ser humano valoriza muito mais a matéria do que valoriza a vida. Aí bota soldado, o soldado vai morrer mesmo, né? Que se lasque, soldado, vai morrer 200 mil, 300 mil, 400 mil, não interessa. Os generais calculam assim, vou ganhar a guerra, aí quantos soldados tem? Se eu perder 100 mil soldados, tudo bem, né? É o número, é objeto. Você é objeto na mão desse povo. Né? Então agora, para terminar o negócio, o quarto item completamente desequilibrado do ser humano, que eu considero o mais importante que poderia levar o indivíduo ao centro, é o espiritual. Que a maioria nega. Esse é o mais importante de todos. Por isso que em Shaolin tem um provérbio. E todos os indivíduos que treinam Kung Fu hoje não sabem disso e se esquecem disso, ou nem foi falado isso para ele.
O provérbio máximo de Shaolin é o seguinte: quando o seu espírito estiver preparado, o seu corpo também vai estar. Não existe uma academia de Kung Fu hoje que eu conheça que trabalhe o espírito. Tudo vai no corpo. Então, logo, o corpo nunca vai estar preparado, porque o espírito não existe. Então, na nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade onde o espírito está morto. Ok? Ou seja, todos os indivíduos trabalham 12 horas por dia numa atividade que nada tem a ver com o seu espírito. Ou vai numa indústria, a hora que vai se alimentar, ou seja, o espírito está morto. Ele nem pensa que ele é uma alma, que ele é um espírito, que ele precisa acordar, que precisa se relacionar com o plano espiritual que está ao seu lado, que ele é um espírito que vivendo uma experiência na matéria. Por isso que a nossa palestra da semana retrasada foi "Você está de passagem". Né? Para mostrar, o indivíduo tem que ter consciência de que ele é uma alma, de que ele é um espírito que reencarnou para viver uma experiência na matéria. Necessariamente ele vai morrer, vai abandonar e vai retornar à sua atividade natural. Mas quando ele encarna, quando ele se esquece disso, que ele é um espírito, ele passa a ser então dominado pelos valores da sociedade. Então, o maior de todos os desequilíbrios causados na vida humana é ele esquecer que ele é uma alma. Que ele é um espírito que está usando este corpo para uma experiência. Quando ele faz isso, ele reverte todo o verdadeiro princípio pelo qual ele reencarnou. Todos os planos que ele fez antes de descer na matéria, vai por terra. Ok? Porque ele se esquece da sua verdadeiro motivo dele estar aqui na Terra. Ou, quando você acorda para o espiritual muda toda a sua vida, muda todo o teu ser, muda toda a sua diretriz, muda todo o seu valor, muda as necessidades, vão mudar, quando você vive em função dessa luz espiritual. Mas quando você se esquece do espírito, quando o espírito está morto, o indivíduo entra no maior desequilíbrio de todos. Porque ele vai, presta bem atenção, ele se desloca 100% para a matéria. E ele não é isso. Ele não é um ser material. Ele está na matéria, mas ele não é matéria. Ele é um espírito. Esse desequilíbrio é o pior de todos. Esse desequilíbrio faz com que você chore em velório. Esse desequilíbrio faz com que você fique profundamente, né, desequilibrado quando morre alguém, quando você perde alguém. Um vidente, um espiritualista acordado, não tem perda. Veja o filme do Chico Xavier, né? Ele pequenininho, a mãe dele morreu. Mas como ele era um vidente, ele estava com a mãe dele todo dia, né? Conversava com a mãe conversava com ele. Ele jamais sentiu a perda da mãe, no sentido de perdê-la de uma vez. Pode não estar mais na casa dele, fazendo as mesmas coisas, fazendo comidinha para ele e tal, mas o contato não pode ser perdido. Isso para provar que qualquer um de nós pode partir a qualquer momento. E o duro dessas pessoas que quando morrem e não tem uma vida espiritual, não tem uma prática espiritual, chega do outro lado só dá dor de cabeça para a gente, só dá trabalho para centro espírita. Então essa massa espiritual, então na verdade, quando você está em desequilíbrio em relação ao seu espírito, você não deixa o espírito se manifestar, qualquer atividade que você vai fazer não vai para frente, não vai funcionar. Você vai no esporte, tudo, porque você não tem o espírito ali. Na música, você vai fazer música, sua música é uma merda, tudo é uma merda. Porque não tem uma manifestação do seu espírito ali, da tua essência naquela coisa. Porque a tua essência é o espírito, é a sua alma, é aquela consciência que tem vidas e vidas passadas, reencarnações muitas, múltiplas. Viveu quanto tempo nas cidades astrais, numa sociedade totalmente diferenciada dessa? Então, temos que voltar para o espírito. Entendeu? Porque, na verdade, você desconhece também que quando você vive uma vida 100% material, você entra no conflito dos valores da sociedade e você cria o chamado encosto. O que é encosto? A palavra popular, não encosto. O encosto
é exatamente o que você atrai, né? Você atrai para a sua vida aquilo que você vibra. Se você vibra na matéria, você só atrai coisas da matéria, né? Se você atrai, está vibrando. E você não pode esquecer que os seus amigos, você pode ver, quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos hoje? É aquilo que você atrai. É aquilo que você está vibrando, é o que está em volta de você. Qual que é a sua tribo? Qual que é o seu lugar? Se você é uma tribo de roqueiro, só está cheio de roqueiro. Se é drogado, está todo mundo drogado em volta de você. Todo mundo, é o que você atraiu, é onde você está. Você está entendendo? É o que você criou, o que você vibrou. E, além de você atrair esses amigos físicos, essa tribo física, você atrai a tribo espiritual. Os espíritos que vão atrair, vão simpatizar com você, vão viver ao seu lado. E esses espíritos, eles podem estar no esquema do sistema. Por exemplo, o sistema é vingativo. Se tem uma pessoa que começa a odiar você entrou numa competição, você montou uma indústria do lado da indústria do outro. Aquele cara vai odiar você. Quando aquele cara começa a odiar você, desejar a sua morte, desejar a sua destruição, que a sua indústria se destrua, porque eu estou competindo com você, é competição de mercado, essa coisa toda. Você pode ver na cidade de Limeira, que coisa engraçada, né? Farmácia, em um mês os caras constroem na esquina principal dos grandes centros. Eu contei, nos últimos 3 meses, 5 farmácias foram montadas no centro da cidade de Limeira em questão de 3 meses. É pré-fabricado, o cara vai lá e farmácia. Porque o que mais tem na cidade é farmácia. Cada um quarteirão tem uma farmácia, porque você tem uma sociedade doente. Altamente doente que precisa tomar remédio todo dia. É o reflexo. Né? Consumo de remédio é um absurdo na nossa sociedade. É um absurdo, um absurdo. E na verdade, você não deveria tomar remédio nenhum, mas nenhum. Para nada. No máximo um chazinho. Esses encostos espirituais, esses encostos é terrível. Porque à medida que você está odiando uma pessoa, quer a destruição dela, você cria uma vibração ao teu lado, o teu parente que morreu, teu avô, teu cunhado, que está na mesma laia, na mesma energia, ou espiritualmente esse cara vai se vingar de você. Então, são os espíritos umbralinos. Esse espírito vai na sua casa, vai te perturbar, vai te encher o saco, vai tentar fazer você ficar ruim, você ficar com má saúde, perturbação. Então, é a perturbação espiritual no lar, que flui desses conflitos, desses ódios. Imagine 2 torcidas num jogo de futebol se odiando, querendo comer uma outra. Essa é uma vibração de ódio no esporte. Esta vibração atrai também uma comunidade de espíritos que também vão criar um conflito do outro lado que você não tem tamanho, que vocês não enxergam, não veem. Mas aqueles espíritos eles vão ficar odiando aquela outra pessoa, vão ficar em cima dela, obsediando aquela pessoa. Aí você fala, mas Laércio, mas no plano espiritual não tem policiamento? Tem para quem merece. Você atraiu, se vire. O problema é teu, né? O Espírito fala assim, o problema é teu. Eu não posso intervir na sua vida. Você está no livre-arbítrio, você fala o que você quer. E quem faz o que quer, atrai o que quer. Né? É exatamente por aí. Então, as pessoas deveriam colocar em primeiro lugar em suas vidas a busca pelo despertar espiritual. Trazer o espírito de volta. Eu sou um espírito, e é isso que é mais importante em minha vida. A matéria, eu entrei na matéria para viver uma experiência para esse espírito que está aprendendo na matéria. Mas aprender na matéria é uma coisa, sofrer na matéria é outra. Sofrer na matéria é burrice. Aprender na matéria é ser inteligente. Então, quando você tem essa consciência de um espírito manifesto na matéria, você usa esse conhecimento dos grandes mestres orientais que sabiam que o perfeito caminho é entrar no equilíbrio, é viver em equilíbrio. Então, você pode passar por essa jornada terrena em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Você não vai ter doenças, você não vai sofrer, seus amigos são harmônicos, tudo que você faz é dentro de um processo bastante harmônico, bastante equilibrado. E você passa por essa vida de uma maneira muito simples. Nosso mestre dizia o seguinte, olha que louco, né?
Ele disse o seguinte: a vida é exatamente como um rio que você precisa atravessar, de um lado para o outro. Só que esse rio, ele tem uma correnteza muito forte, muito caudaloso. Aí ele fala assim, aquele que desconhece o Tai Chi, olha, o nosso mestre ensinando o Tai Chi para a gente, né? Quando o discípulo desconhece a existência do Tai Chi, o homem, ele simplesmente mergulha nesse rio, que nem um louco, e fica se debatendo, né? Se debatendo que nem um louco, né? A correnteza vem e começa a arrastar ele. Então ele é arrastado pela... E quando ele é arrastado, ele luta constantemente, ele luta contra o rio, ele luta, ele fica o tempo inteiro lutando contra esse rio. O sofrimento é total. Agora, ele diz o seguinte, e outra, pelo desconhecimento de como esse rio está correndo, você nada contra a correnteza o tempo todo nadando contra a correnteza, então o tempo todo você está nesse estresse, nessa luta incessante, e nunca vai estar em paz, nunca vai estar no equilíbrio. Aí o mestre disse o seguinte, para o homem sábio que aprendeu o verdadeiro princípio do Tai Chi, ele fala assim, o Tai Chi é exatamente como uma ponte sobre esse rio. O homem atravessa sem ao menos molhar os seus pés nesse rio. Pela sabedoria. Entendeu? Porque você tem várias maneiras de você entrar e atravessar esse rio. Se você for um sábio, você estuda o fluxo do rio, você percebe que o rio é caudaloso, né? E quando você penetra, você simplesmente se solta, sem lutar contra o rio, e naturalmente o rio te leva do outro lado. Você é como uma folha que cai sobre o rio. Deixa o rio te conduzir, deixa esse fluxo te levar. Esse é o jeito Tai Chi de ser. Mas nós não, nós criamos a luta, né? Quando você está na matéria, necessariamente você vai para a competição, você vai competir. E competir é uma guerra, competir no esporte, competir na indústria, competir no trabalho, competir no vestibular, competir na faculdade. Tudo é competição, os caras dão nota, né? Se você não tiver nota boa, você perdeu, você está fora, né? Só o melhor, só aquele primeiro lugar. Na faculdade tem nota, no colégio tem, tudo tem nota. E se você tira uma nota ruim no colégio, seus amigos ficam todos olhando para você assim, você é lixo. O professor te vê como um lixo, todo mundo começa a te ver como um lixo. Porque você não age de acordo com o padrão estabelecido. Você está entendendo? Então, o maior de todos os desequilíbrios que eu acabei de falar é o homem se afastar da matéria, ele criar esse campo vibratório de autodestruição vibratória em torno dele. Que ele atrai toda essa energia espiritual, os encostos, os espíritos mais densos do umbral, é que se fazem parte desse processo. Então veja bem, vamos juntar agora e vocês vão ver a vida típica de um ser humano comum. Mora numa cidade altamente em desequilíbrio, profundo, em poluição, ambiente sonoro, está totalmente voltado ao trabalho, vai ter que trabalhar todos os dias, acorda às 6 horas da manhã, só tem final de semana. Né? E no final de semana você vai para o zoológico e dá pipoca aos macacos, como dizia o Raul Seixas. Né? A única felicidade do ser humano trabalhador é ter um jogo de Faustão na televisão, sabe? O cara não tem uma atividade superior. Aí vem um disco voador, opa, disco voador, que é isso? ET, espírito, ô louco, espírito? Tem um monte de medo, você não quer nem ver espírito na minha frente, pelo amor de Deus. Ou seja, ele está completamente desequilibrado, afastado desses valores, né? Dessas coisas mais transcendentais. Ele vive num mundo desse tamanho, né? Primeiro desequilíbrio. Aí se junta atividade corporal. Tudo é estressante. O trabalho é estressante, a vida é estressante, senta num carro, o dia inteiro no carro. Motorista de ônibus, então, emprego legal, né? 12 horas por dia sentar no banquinho ali, dirigindo, brigando com o outro, brigando com o outro. Cara, eu estava em São Paulo, peguei um ônibus para ir trabalhar, certo? Para ir dar uma palestra no lugar. De repente, o motorista de ônibus, uma mulher fecha ele para, eu falei, sua vaca, filha da puta, você tem a mãe na zona. Exatamente isso que eu acabei de falar, o cara falou. Você imagina a energia do cara, o estresse, a atenção, o cara está o dia inteiro, aquele volante, o nego fechando, tem que parar no ponto de ônibus, ninguém olha para outro canto. Meu, é muita pressão em cima do cara. Aí acontece uma coisa, quando ele fica louco, o cara tem que descarregar, ele xinga, ele tocou até nome mesmo. E se bobear, não é que sai com o revólver, não tira na cara. E é muito comum isso em São Paulo acontecer. O cara está com o revólver no carro, ele sai lá, numa briguinha de tanto e mata o outro.
Porque o cara não aguenta, ele está 1000. A atividade corporal dele leva à doença. Hoje é a era da informática. Era da informática significa todo mundo sentado na frente do computador. Certo? Depois quer ir na academia, cuidar do corpo. 3. A alimentação. Os Mac da vida, né? Os fast food. Até o nome é bonito, fast food. Não é nem comida, é fast food. Né? Delivery. Entrega na sua casa aquela comidinha, né? Tudo é industrializado, nada, tudo é artificial. Molho artificial, tomate artificial, tudo vem, certo? Tudo artificial. Você come esse monte de porcaria. Aí a sua vida está uma maravilha, que saúde que você está, né? Está feliz com tudo isso. E depois ainda vem o encosto para te encher o saco. Né? Vem o espírito perturbador, vem o espírito denso. Né? Aí o indivíduo é corintiano e liga no heavy metal, um pagode, e aí morreu, aí acabou a vida do cara. Aí vai ao inferno mesmo. Aí o homem reflete a música que faz, né? Ele vai fazer uma música desse jeito, uma música rebelde, revolucionária. Não gosto disso, não gosto da vida, não gosto da sociedade, não gosto de gente, não gosto de padre. Aí a música dele sai assim. Arrebentando tudo que tem na frente, né? Porque ele expressa todo o ódio, toda a rebeldia que ele tem para com tudo isso. Mas ele não sabe que o problema está com ele. Entendeu? Por isso os grandes mestres no passado, sabendo disso, ele já procurava mudar. Olha um grande mestre, primeira coisa que ele fazia, estou fora da cidade, cara. É o foco da doença, não é? A cidade, então ele já saía para o mosteiro. Ia lá no alto das montanhas, montava um mosteiro. O mosteiro era uma sociedade diferente, os valores aqui vão ser outro e a busca vai ser outra. Primeiro foco que tinha o mosteiro, o espírito. O espírito era o primeiro foco e a coisa mais importante. Depois o resto. Estou fora da cidade, já é a primeira mudança. Focar no espírito, a fundamentação básica de um mosteiro Shaolin. Terceiro, vamos cuidar do corpo. O corpo precisa ser cuidado, o corpo precisa de movimento. Mas que movimento nós vamos dar para o corpo? Vamos comprar um computador por discípulo e botar ele na frente e ficar na internet o dia inteiro? Não. Esse vai ser o discípulo do futuro, o monge do futuro. Né? Mestre da informática, monge informático. Monge virtual. Agora todo mundo quer monge virtual. Não, o cara vai treinar um Kung Fu, um Tai Chi, vão habilitar o corpo. E alimentação? Vamos plantar, vamos ver a árvore crescer. O monge ia lá, ele mesmo tinha atividade de plantar. Ele não pagava para ninguém plantar para ele. A sociedade não era mais capitalista, a sociedade se tornava comunista, comuna, ou seja, era comum. Todos os monges, agora eu vou trabalhar, né? Vamos plantar. Quem é que vai na cozinha hoje? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai limpar o templo? Quem é que vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Né? Vem cá, meu filho. O meu menino está fazendo arte. Filhote. Esse aqui é o famoso Rama. O nome dele é Rama. Né? Nós temos aqui o Rama, temos o Arjuna, temos o Krishna. O Krishna é o alemãozinho que está andando por aí. Né? O Krishna, o Rama, o Arjuna, o Shiva. Tem todos os deuses indianos que estão aqui personificados nos nossos meninos, né? Esse é o famoso Rama, né, Raminha? Né, filho? Então vai brincar, vai lá o tio, vai lá o tio lá. Desculpe. Então, quando você procura essa harmonia, volta-se para o seu espiritual, você percebe o quão você está distante do seu verdadeiro essência, do seu verdadeiro ser, de um contato com a natureza. Porque a natureza sempre, se o homem não botar a mão, ela está em perfeita harmonia e equilíbrio. O riacho não está poluído, né? Os pássaros tem alimento para os pássaros, tem tudo está em equilíbrio ali. Mas se o homem chegar com o trator, começar a derrubar tudo, fazer pastagem para gado, e plantar, e jogar veneno, inseticida, você destruiu tudo, matou toda aquela região. É isso que o homem faz no campo hoje em dia. Aonde ele entra, ele destrói. Por que ele vem? Ele vem com esse espírito da matéria, né?
Ele vem com o espírito do lucro. Vamos plantar, quero lucro, vamos importar, vamos exportar. O Brasil precisa exportar isso, precisa exportar comida, precisa exportar agronegócio, exportar porco, exportar carne, exportar tudo. Tudo é dinheiro, tudo é carne. Não existe espírito, alma e vida em nada disso que o homem faz. A minha discussão, a minha colocação para que todos vocês que estão me assistindo e participam desses nossos encontros é acordar. Quando você acorda para o espírito, você percebe como todos nós vivemos numa sociedade primitiva, decadente e autodestrutiva. E, quando eu faço uma revolução espiritual, a primeira coisa que eu faço é procurar uma harmonia com a natureza. Eu quero que vocês vão um dia visitar o nosso ashram lá nas montanhas em São Tomé das Letras, para você sentir os pássaros cantando à nossa janela, né? O riacho correndo lá embaixo, os nossos cachorros, tudo correndo livre, solto, correndo por baixo, para cima. E quando a gente vai fazer tai chi, ali tem chi no ar, você respira aquele chi. É diferente de você querer fazer tai chi no viaduto do chá em São Paulo ao meio-dia, 6 horas da tarde. Vai respirar um chi maravilhoso. Primeira fungada que você der, você já cai duro de monóxido de carbono, né? Enxofre e tudo mais, já tá, pum, cai direto. Você entendeu? Então, tudo isso é importante. O espiritualista, ele procura fazer essas mudanças. E ele percebe que o seu corpo agora é um templo que acopla o espírito. Então, o mais importante é manter esse corpo em perfeita harmonia. Eu não posso agredir esse corpo. Eu não posso encher esse corpo de álcool, de bebida, de carne, churrasco, gordura, porcariada, McDonald's, é X não sei o quê, X não sei hambúrguer, sabe? Você precisa cuidar, você percebe que esse corpo ele precisa de coisas naturais, integrais, coisas boas, energia boa, sucos, bastante sucos naturais, saca? Colocar esses alimentos legais. Você toma consciência, você não vai botar, nenhum álcool você vai usar em demasia, você pode tomar uma cervejinha, um vinho gostoso, mas encher a cara, se tornar alcoólatra, enfiar, sabe? Tomar 10 caixas de cerveja, todo dia, toda hora, encher a cara, para se sentir bem. Porque a vida do outro cara é uma merda, eu só bebendo para ele se sentir bem, né? Entendeu? Então ele tem que se sentir bem. Ele, sabe, faz tudo isso. Vai se alimentar mal. Então ele vai parar, ele vai respeitar a energia dos alimentos, a vibração dos alimentos. Vai ver que uma mudança de padrão, quando ele começa a se tornar vegetariano, depois de 2, 3 meses, ele sente uma leveza, uma suavidade no organismo, no corpo, a vibração toda muda. O que ele irradia começa a mudar, a aura dele começa a ficar numa cor muito bonita. Porque um carnívoro tem uma aura terrível. O carnívoro, quando ele entra numa floresta, todos os animais são inimigos dele. Abelha, aranha, escorpião, tudo vem em cima para atacar ele. Porque os animais sentem que aquele indivíduo é o indivíduo que vai destruí-lo, que vai matá-lo, é o inimigo. Mas um vegetariano, uma pessoa mais vibrando espiritual, quando ela entra na natureza, os animais se identificam com ela, não vê nele o inimigo. As abelhas passam, sentam, nem pernilongo te pica. Você passa raramente, um insetinho te pica, um pernilongo, mas olha, você passa numa boa. For aranha, passa do teu lado, cobra, então, nem liga para você. Sabe? Agora não, se você entra com o inimigo, a cobra já, opa, esse cara vai me atacar, já fica de prontidão, ela sente a vibração tua. Os animais sentem a tua vibração. Se eu soltar meus gatos aí, bicho, meus gatos sabem que colo ele vai sentar. Se ele perceber quando ele está meio carregado, ele mija, vira as costas, puxa a terra em cima e vai embora. Já estou fora disso aí. Os animais sacam, quem está com a vibração ruim. E os animais sacam quem gosta dele. Porque tem gente que, ai meu Deus, esse cachorro, aí tira de perto de mim essa coisa. Olha, vou dar uma frase que vocês podem escrever. Quem não gosta de animais, pode ter certeza que não presta. Não serve para ser meu amigo. Não gostou de animal, alguma coisa de ruim ele tem dentro dele. Que mais cedo ou mais tarde essa coisa ruim vai se aflorar, vai aparecer. Tá? Porque é aprender a amar. Os animais é uma das coisas mais fáceis de você amar.
Se você não consegue amar os animais, bicho, você está muito atrasado no espaço-tempo. Porque você não consegue amar nada, né? Tudo na vida é ruim, tudo na vida é eu sou a vítima, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não se esqueça que você criou essa coisa. E você, por isso que eu sempre disse, eu fiz uma palestra chamada A Grande Escolha. Essa palestra está aí também gravada, tal. A cada momento da sua vida você pode fazer uma escolha, você pode tomar decisões e mudar a sua vida completamente. Tá? Somos pessoas inteligentes, eu posso fazer mudanças. Ok? Então é isso, o que eu quero dizer para vocês é isso, colocar as coisas. O meu papel aqui é dar um toque para que as pessoas acordem e vejam como é que são suas vidas, como é que está a sua vida. E Buda já dizia, não existe crescimento sem transformação. A medicina chinesa diz o seguinte, não existe cura nenhuma de doenças sem transformação. Não adianta, vocês não podem acreditar que quando vocês tiverem uma doença, vão na farmácia, compram uma pílula e voltam e vocês vão estar totalmente curado. Isso é uma grande mentira. Por isso que o remédio chama remédio, porque ele remedia, mas não cura. Cura é mudança, cura é transformação. Ou seja, não tenham medo de mudanças nem de transformação, faz parte da natureza. Por que a palavra I Ching se chama tudo está em movimento, tudo está mudando e transformando a cada momento. Se você manter a sua vida estagnada por muito tempo, não há crescimento. Vai aparecer doenças, estresse, insatisfação, desequilíbrio. Esteja em movimento constante. Esteja aberto para aprender e para mudar essa consciência, o jeito de você ver o mundo e pensar a qualquer momento. Não crie aquela visão rígida de mente, porque é só assim, 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 assim. Como muitas religiões criam um pensamento fixo, a verdade é essa é verdade, que só Jesus é verdade, e acabou. O indivíduo fica preso e estagnado e não cresce, não evolui. O indivíduo tem que estar em movimento o tempo todo. E esse movimento que a gente fala no Tai Chi, ele tem que ser transferido para a nossa consciência. Nossa consciência tem que estar solta e livre para estar movimentando. Né? E o mais importante, acordar todos os dias e dizer para você mesmo, eu sou um espírito que vinha a este mundo para aprender com a matéria. Acorde todos os dias de manhã e faça esse exercício. Diga para você mesmo, eu sou um espírito que vim à matéria para aprender com a matéria. Então aí você acorda e tudo que acontece você vai tentar aprender. Qualquer situação, uma situação de aprendizado. E você coloque na sua cabeça, eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo, eu estou passando por este mundo para obter um aprendizado. E a hora que eu tiver a minha morte, eu não vou poder fazer mais parte desse mundo, dessa sociedade, dessa cultura. Eu me desligo dela. Eu não tenho como interagir mais com ela. Portanto, se você se apegar às coisas daqui, desse mundo, você vai ser um perfeito espírito para encher o saco do outro lado depois da morte. Você vai ficar enchendo o saco na sua casa, né, dentro do seu lar, vai ser um verdadeiro fantasma. Casa mal assombrada. Depois você fica lá assombrando a sua casa. Porque você não quer se desligar daquilo que você achou que eu comprei, aquela casa é minha, morreu e continua sendo minha. Né? E quanto espírito assim não tem? Vocês ficam bobos de ver. Quantos espíritos assim, perdidos e confusos, presos à matéria, presos a ideais, presos a posses, a bens, presos a pessoas, que não quer largar aquela pessoa depois de morto. Ok? Então é isso, reflitam. Pensem se essas poucas palavras que a gente colocou têm algum sentido. Tá? Isso, na verdade, é um resumo daquilo que os grandes mestres do passado sempre têm nos ensinado. Só olhar para o que Jesus Cristo quis ensinar a vocês. O que Jesus Cristo quis nos ensinar? Que a coisa mais importante é o Espírito. Né? Só isso que Jesus Cristo quis nos ensinar. A vida espiritual, a vida no reino dos céus é mais importante. Aqui nós temos que aprender com ela. E quando você foca isso, naturalmente você se torna uma pessoa muito boa. Você se torna uma pessoa muito respeitosa aos animais, uma respeitosa à natureza, respeito ao próximo, que é o amor ao próximo. Né? É isso. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Ok? Namastê.